Boa tarde. Iremos apresentar o trabalho sobre o princípio do contraditório. O nosso trabalho se desenvolverá a partir do artigo de autoria de Ravi Peixoto, intitulado Os caminhos e descaminhos do princípio do contraditório, a evolução histórica e a situação atual. Quem irá apresentar o trabalho serão os alunos Lucas Pimentel, Tariq Miralha, Renata Rodrigues, Marco Antônio e Felipe Magalhães. A metodologia que iremos seguir será a do artigo, no qual o autor tratará primeiro a abordagem histórica e, em seguida, passará para a análise dos enunciados da EFAM, posteriormente a jurisprudência, com alguns casos que são favoráveis e desfavoráveis ao contraditório, e, por último, analisaremos, propriamente dito, o CPC, Código de Processo Civil. Boa tarde, meu nome é Tariq e eu irei apresentar como se manifestava o princípio do contraditório na Idade Média Alta e Baixa, respectivamente. Na Idade Média Alta, o princípio do contraditório, surpreendentemente, era uma das coisas mais importantes no tribunal, onde se apresentava uma retórica e um sofismo absoluto no tribunal, onde as duas partes elas argumentavam entre si, mostrando seus pontos de vista, sendo totalmente respeitadas para tentar convencer o juiz. E o juiz, no final, tinha a palavra absoluta, pois ele tinha sua decisão baseada na sua consciência. Apesar de todas as regras, apesar de todas as provas e argumentos, ele seguia o segundo consciente, que era no final o resultado era a partir da sua consciência, que ele achava certo ou não. Surpreendentemente, também na Idade Média Baixa, com os movimentos inquisitoriais da Igreja, o princípio contraditório foi completamente esquecido, pois o juiz começou a ser visto como uma figura onisciente, em que ele já sabia, apesar de todas as provas e argumentos, se a pessoa era culpada ou não. Isso era chamado de poderes probatórios inquisitoriais. Boa tarde, sou Lucas Pimentel e vou continuar o perpassar histórico, contudo dando prosseguimento ao pós-Idade Média. Como o Tariq bem disse, durante o período inquisitorial, o juiz possuía como uma verdade absoluta a verdade dada pela fé. Então, na modernidade, se trouxe muito do que anteriormente se aprendeu no processo inquisitorial, a formalidade. Desse modo, a modernidade se caracteriza pelas características do processo ser previsível, fungível, controlável e burocrático. Tinha-se a concepção, posteriormente, durante também a modernidade, no século XVII, de que a verdade era algo que podia ser alcançado sem um debate. A verdade era objetiva e não subjetiva, e o magistrado possuía e podia alcançá-la, sem necessariamente a participação das partes. Desse modo, podemos dizer que há, durante a modernidade, os séculos XVII e XVIII, uma indiferença ao contraditório. O contraditório, principalmente na sua dimensão substancial, não era respeitado, pois as partes não tinham poder de influência na decisão processual. Contudo, em determinado momento, especificamente no pós-guerra, Segunda Guerra Mundial, as pessoas viram como a crise do positivismo não era possível mantê-lo, a partir de que, se o processo se dependesse apenas de uma característica formal não ligada a uma participação e possibilidade de influência das partes, o processo não estaria sendo democrático, o que causaria um choque e uma possível quebra em toda uma concepção processualista que estava tendo depois da Segunda Guerra Mundial. Desse modo, depois da Segunda Guerra Mundial, houve uma revalorização do contraditório. O princípio do contraditório não apenas mais possuía uma característica formal, mas também uma característica substancial. Além da pessoa ser informada, ter possibilidade de reação e influenciar a partir da sua reação no processo, essas características foram sumamente necessárias para se configurar o contraditório pós-guerras.
pois começa-se a entender que o Estado precisa ser cooperativo, um Estado constitucional precisa da cooperação democrática da população. Boa tarde, agora eu, a Renata, irei explicar a respeito do novo Código de Processo Civil. É válido pontuar inicialmente que o novo Código de Processo Civil entrou em vigor no ano de 2015, trazendo mudanças no que diz respeito ao funcionamento e solução de processos, promovendo assim uma maior segurança para aqueles que buscam o judiciário. Consoante ao princípio do contraditório, o qual é estabelecido pela Constituição Federal através do artigo 5º, é de fundamental importância destacar alguns artigos que dizem a respeito desse princípio. À luz do artigo 927, parágrafo 2º, esse artigo trata de regras a serem observadas pelos julgadores a fim de ter uma melhor análise dos casos. Ademais, consolida a adoção de precedentes. Essa situação, ela promove uma maior agilidade no trabalho dos tribunais. Convém lembrar que a adoção de precedentes não promove a substituição de leis por costumes. Com relação ao artigo 983 do CPC, esse artigo ele trata de incidentes de demandas repetitivas, ou seja, é quando uma mesma demanda tem entendimento diverso sobre determinado assunto. Essa situação promove que o tribunal invoque um incidente de demandas repetitivas. Logo, um processo já decidido será a base para solucionar outros que versam sobre o mesmo conteúdo. Consoante o primeiro parágrafo desse artigo, que é o artigo 983, ele destaca que o relator pode designar data em audiência pública. A audiência será pública para que os órgãos, as entidades, as partes interessadas possam se manifestar através de seus advogados com o intuito de defender seus interesses e assim auxiliarem no julgamento. O artigo 10 do CPC, ele versa a respeito do princípio do contraditório. É bom salientar que não há processo legítimo sem um contraditório. O artigo 10, além de explicar o que é esse princípio, ele vai afirmar que esse princípio também deve ser compreendido em sua matéria. As partes devem ficar informadas de tudo que ocorre no processo. Ademais, as partes têm o direito de se manifestar, posto que os argumentos apresentados irão influenciar na decisão judicial. O juiz, ele não deve surpreender as partes, posto que o juiz deve decidir levando em consideração o que foi apresentado. O artigo 10, quando versa a respeito do princípio do contraditório, ele impõe um direito ao juiz. Este direito ele está correlacionado com que o juiz tem a obrigação de ouvir todos os fundamentos apresentados, e esse direito ele não é facultativo. Para isso, as partes elas têm que fazer uma apresentação prévia de seus interesses, posto que, a partir daí, eles irão apresentar o que eles almejam. Por fim, caso o juiz ache alguma ilegitimidade no processo, ele tem a obrigação de informar as partes com o intuito dessa ilegitimidade ser corrigida e, assim, solucionar o processo, levando em consideração os argumentos apresentados. Dessa forma, o contraditório será efetivado em sua forma plena. Convém lembrar que, para o princípio do contraditório ser efetivado em sua forma plena, é de fundamental importância o diálogo entre as partes, posto que esse diálogo proporciona que as partes possam influenciar nas decisões judiciais, como já mencionado, e esse diálogo vai proporcionar que as partes respondam às questões levantadas e também terão o direito de se defender. E, para finalizar, o princípio do contraditório, através do diálogo entre as partes, vai proporcionar uma igualdade no processo. Olá, boa tarde. Meu nome é Marco Antônio e meu tópico é sobre os enunciados da ENFA, que é a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, que, por sua vez, estes enunciados foram criticados por desvalorizar o artigo 10 do CPC em questão. Para contextualizar esse tópico, se deve fazer menção ao Brasil, que entendeu a decisão mundial e, por sua vez, vedou a decisão surpresa em sua legislação processual, por sua vez, no CPC de 2015, que o veto se deu por meio do artigo 10 do CPC, segundo o qual o juiz não pode decidir em grau algum de jurisdição com um fundamento a respeito sem deixar ambas as partes se manifestarem.
Sobre os enunciados da ênfase, temos principalmente o enunciado 1, que se entende por fundamento, referido no artigo 10 do CPC de 2015, o substrato fático que orienta o pedido e não o enquadramento jurídico atribuído pelas partes. Quanto a esse primeiro enunciado, é importante ressaltar que, ao retirar questões da área do artigo 10, é quase que tornar inutilizado com a conclusão de que, ao proferir isso, o ênfase ignora o debate de questões jurídicas. Quanto ao enunciado 3, afirmou-se que é desnecessário ouvir as partes quanto a manifestação não puder influenciar na solução da causa. Esse enunciado parte do pressuposto de que não teria a possibilidade das argumentações das partes influenciar na decisão tomada e que essa constatação seria cabível ao próprio magistrado que irá proferir a decisão. Certamente isso entra em conflito com o modelo cooperativo de processo, em que é pressuposto haver diálogo entre os sujeitos processuais, não tendo ao menos uma análise se isso influenciaria ou não a solução da causa. Quanto ao enunciado 6, em que não constitui julgamento surpresa ou lastreado em fundamentos jurídicos, ainda que diversos dos apresentados pelas partes, desde que embasados em provas submetidas ao contraditório. O enunciado 6, por sua vez, também se encontra contra o contraditório efetivo, pois ele reduz completamente o potencial normativo do artigo 10 do CPC, em que subestima a decisão surpresa e em que as provas constantes dos autos não seriam surpreendentes, imaginando que a prescrição, mesmo não mencionada pelas partes, poderia ser conhecida de ofício sem haver intimação das partes, desde que fossem baseadas em provas constantes dos autos. Em resumo, conclui-se que os enunciados da ênfase dão-se por criticados, por sua vez, a execução deles ir contra o contraditório efetivo, pois simplesmente seriam garantias ilusórias de manifestação, partindo do princípio de que não seriam ouvidas as manifestações da parte, inclusa uma possível quebra do artigo 9, que consiste em não se proferirá a decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. E como não seria ouvida a manifestação da parte, seria proferida uma decisão sem ela ser previamente ouvida, sendo assim somente um facilitador para o trabalho dos juízes. Boa tarde, meu nome é Felipe Magalhães e irei falar sobre casos em relação contraditória. Temos primeiramente o artigo 4º, parágrafo 2º da Instrução Normativa número 39 de 2015. Ele diz que não se considera uma decisão surpresa a que, à luz do ordenamento jurídico nacional e dos princípios que informam o direito processual do trabalho, as partes têm a obrigação de prever. Porém, deve ser levado em conta que nem tudo é previsível. Não é correto que o conteúdo de uma decisão surpresa seja definido por uma ideia de previsibilidade do conteúdo da decisão. Afinal, qual seria o critério para afirmar que um determinado tema é previsível? Outra decisão que afirma a necessidade do contraditório seria a tomada no recurso especial 1.280.825, que trata da discussão do tema da prescrição, que apesar de discutida, não foi definida pelas partes qual seria o prazo prescricional a ser aplicado. Foi limitada apenas à identificação de qual seria o início do seu prazo, se seria a data da lesão ou da ciência do dano pelo titular. Ficou decidida a alteração do prazo sem que fossem ouvidas as partes, sendo desconsiderado o princípio da não surpresa. Com isso, a fim de respeitar o princípio do contraditório, as partes devem ser chamadas e ouvidas para definirem o prazo. No entanto, segundo a ministra Isabel Galotti, que negou a violação do artigo 10º nesse caso, ela afirmou que houve uma discussão sobre a prescrição na demanda, por isso não seria inesperado que o juiz alterasse o prazo prescricional.